IPF Educacional, aula de desenho técnico mecânico. Eu sou o professor Oliveira, tenho formação em engenharia mecatrônica e sou técnico em mecânica automotiva. Sobre o desenho técnico mecânico, nós dizemos que ele é uma representação gráfica utilizada nas engenharias, arquiteturas e áreas afins, que podem representar características como corte, vistas e escalas de determinadas peças e ou produtos. Ele é normatizado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e nós dizemos que é uma das matérias mais importantes do curso, pois é nesse momento que o estudante aprende a ler, interpretar e até mesmo construir aí projetos ou mesmo modelos mecânicos. Sobre o que seria o desenho técnico mecânico. No desenho técnico mecânico, nós temos aí as representações feitas por meios de traços, símbolos, números e indicações escritas, né, de acordo com as normas técnicas pertinentes. Em termos mais técnicos, né, é uma forma de expressão gráfica que representa aí as suas formas, dimensões e posições de dado objeto ou peça, né, de acordo com a necessidade de cada situação. Assim como as palavras de um texto ajudam a transmitir a ideia do autor, né, os elementos do desenho técnico são os responsáveis por passar a ideia do projetista para a pessoa responsável pela execução do projeto, da construção da peça. Ele é utilizado em áreas que abrangem engenharia, arquitetura, edificações, indústrias mecânicas, detalhamentos elétricos, sistemas de infraestrutura, projeto de móveis, dentre outros. Assim como a linguagem humana, né, a linguagem gráfica também, ela precisa de regras para que as pessoas consigam aí executar a interpretação, né? No Brasil, o desenho técnico segue as regras da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e possui como sua regra geral a NBR 10647. Essa norma determina aí as nomenclaturas utilizadas para a utilização desse tipo de trabalho, né? Os tipos de desenhos, o grau de elaboração, o grau de especificação do material utilizado e as técnicas de execução, feito à mão livre ou feito por computador. Os tipos de desenho técnico mecânico, né? Nós temos aí uma classificaçãozinha, né, para esses modelos. Então, nós dizemos aí que dentro da área do desenho técnico, nós temos aí essa breve classificação entre desenho técnico e desenho artístico, né? Então, nós temos aí o desenho artístico, né? Ele é um desenho que retrata aí os sentimentos do desenhista. Ele pode ter diversas interpretações de acordo com o observador, ou seja, não existe uma informação que determine o seu significado na plenitude, né? Pode ser interpretado de várias formas aí. E nós temos aí o desenho técnico mecânico. O desenho técnico mecânico ele já precisa de simbologia, de numerações e outros elementos que ajudem as pessoas que vão executar o projeto, né, a entender o que deve ser feito, né? Esse desenho mecânico ele tem que transmitir com exatidão as características de uma peça ou obra a ser construída, com relação a comprimento, altura, a tipo de material utilizado, né? E alguns exemplos de informações técnicas que devem constar obrigatoriamente na documentação técnica desse desenho. Sobre a geometria descritiva. A geometria descritiva, ela é um método criado por Gaspar Monge aí no final do século XVI, tá? Essa metodologia, ela consiste aí em representar um plano bidimensional, qualquer objeto que exista no plano tridimensional. Então, nós temos aí o exemplo aí das figuras, né, no plano bidimensional e no plano tridimensional. É perceptível, né, que no plano tridimensional eu consigo enxergar a profundidade e ou comprimento aí dos modelos que eu desejo trabalhar. Falando de uma forma mais simples, é a representação de qualquer objeto
em alguma superfície plana, né? Que seja folha de papel ou tela do computador, né? A partir das projeções de um objeto, é possível determinar distâncias, ângulos, áreas e volumes reais. Sobre as vistas do desenho técnico, né? Nós temos aí o observador, né, dentro dessa notoriedade aí. Então, nós podemos compreender melhor esse conceito de vista de desenho técnico, trabalhando com a questão do observador. Então, nós vamos ter aí para toda projeção, para todo produto, um observador, um objeto e um plano de projeção. Então, essa figura do observador, ele é uma pessoa que analisa, imagina o desenho para poder reproduzi-lo, né? Numa folha de papel, num plano, né, do computador, tela do computador, enfim. E nós precisamos ter também a figura a ser observada, que nada mais é o objeto que vai representar aí o desenho. E por último, nós temos aí o plano, né? Que seria onde seria projetado o desenho, no caso, uma folha de papel ou a própria tela do computador. O observador, ele observando essa peça, ele consegue reproduzir, né, com exatidão essa peça nesse plano. Então, seria mais ou menos nessa forma aí. Então, nós temos aqui observador, objeto, e nós temos plano de projeção. O observador, ele vê esse objeto a partir das diversas distâncias, direções que o produto possua, né? E essa projeção do objeto nós chamamos aí popularmente de vistas, tá? Sobre os tipos de vistas, né? Nós temos aí uns 3 exemplos clássicos, né? Vista superior, vista lateral e vista frontal, né? Utilizando esse exemplo aqui com esse modelo aqui, uma casa, então nós temos aqui, ó, uma vista frontal, que é a VF, né? Ou seja, nós reproduzimos ela como está aqui nessa forma aqui, ó, certo? Telhado, janela, porta. Nós temos aqui uma vista superior, né? Onde nós podemos ver aqui como se fosse uma elevação, né? A própria sombra do objeto. E nós temos lateral esquerda e direita, né? Onde nós reproduzimos aqui fielmente como é cada lado, tá? Outro exemplo aqui de vistas, né? Utilizando um modelinho aqui, uma peça, é um modelo apenas didático, ele não tem aplicação alguma, a não ser a parte de estudo. Então, o que que acontece aqui, ó? Se nós observarmos aqui a VF, que é a vista frontal, nós temos essa parte aqui reproduzida aqui, ó, certo? É só observar os cantos vivos da peça, os contornos, né? A gente chama de arestas, né? Eles estão todos reproduzidos aqui. Nós temos aqui o plano superior, né? Ou seja, a vista de cima, né? Do processo. O que que acontece aqui, ó? Essa vista aqui, ó, nós vamos observar aqui, ó, como se fosse a vista de baixo, né? Nós observamos essas arestas aqui, né, da sua totalidade, ou seja, o tamanho inteiro, mas esse canto vivo a gente não consegue enxergar, porque a gente está olhando nessa posição. Então, a gente traceja ele, né? Nessa vista aqui horizontal inferior, ou seja, a vista de cima, essa sim, nós estamos vendo aqui, ó, 1, 2, 3. Aqui, ó, 1, 2, 3. Todas as arestas vivas nós estamos vendo. Aqui não seria 2 arestas? Não, porque quando a gente olha por cima, essa se sobrepõe a essa. Então, é contado assim, ó, 1, 2, 3. Então, as 3 aqui. E vista lateral esquerda ou lateral direita, né? Na lateral direita, nós estamos vendo aqui, ó, dessa forma aqui, essas 2 arestas aqui, né? Estão representadas aqui, e quando a gente observa nessa posição, que seria as costas, né, aqui no perfil esquerdo, essa aresta a gente não está conseguindo enxergar, porque a gente está olhando por aqui. Então, ela é tracejada. Então, no desenho técnico, a gente diz de uma forma mais, assim, não tão técnica, né, o que a gente não vê, a gente traceja, né. Sobre os tipos de perspectivas, né? Nós temos aí alguns modelos de perspectivas e nós vamos falar da perspectiva cavaleira ou oblíqua, né? A perspectiva cavaleira, né? Ele é um sistema que representa e usa a projeção paralela ou oblíqua. As dimensões do plano de projeto frontal, assim como as dos elementos paralelos a ele, né? Estão em verdadeira magnitude, ou seja, estão representadas. Nessa perspectiva, as dimensões do objeto será representado por
por tamanhos reais, né? Ou usando a utilização de cotas, né? Ou usando também a questão de escalas para aumentar e diminuir. É possível enxergar altura e largura, e a gente consegue observar também aí um maior detalhamento da peça, né? Da peça, do material construído. Então, ela é mais ou menos nesse formato aí do cubinho que a gente chama aí. Então, nós temos aí eixos X, Y e Z, né, que formam um ângulo de 90 graus, e o eixo Y, normalmente, ele é 45 ou 135 graus em relação aos demais. Falando ainda sobre os tipos de projeções, né, e perspectivas, nós temos a perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica ela é baseada em 3 semirretas que têm o mesmo ponto de origem. Elas formam entre si ângulos de 120 graus e podem ter uma visão isométrica do objeto escolhendo a direção da visualização. De modo que os ângulos eles ficam entre si defasados aí 120 graus, como está no desenho aí. A gente tem aí o exemplo do dado, né, para exemplificar aí essa isometria. Então, o objeto, a gente tem essa angulação aqui e consegue ser feita uma observação, digamos assim, de uma vista real ou uma foto mais técnica do produto, né? Seriam os exemplos de perspectivas que a gente tem aí. Dentro da perspectiva isométrica, ainda usando o exemplo do cubinho, nós conseguimos observar aí itens como largura, comprimento e altura, né? É possível até executar metrificação. É possível também observar um maior detalhamento do produto, da peça a ser executada, né? Aqui no exemplo está demonstrando aí altura, largura e comprimento, né? Utilizando os recursos da perspectiva isométrica. Sobre as linhas do desenho técnico, né? Nas linhas do desenho técnico, nós temos aí a norma NBR 8403. Essa determina quais são os tipos de linhas que devem ser utilizadas nos desenhos técnicos, né? Normalmente são utilizadas aí 3 tipos, né? Grossa, média e fina, né? E dentro dessa classificação, o grau de espessura vai depender o que o objeto será desenhado e representado na planta. Por exemplo, para paredes, né, devem ter um traço sempre mais forte em relação aos outros elementos do desenho. Já o desenho do piso, né, no caso de uma residência, por exemplo, ele deve ser bem mais suave. Então, na representação de paredes que precisam ser demolidas, por exemplo, nós colocamos aí uma linha leve e tracejada. Então, utilizando os exemplos anteriores, as arestas, ou seja, as composições externas do produto, elas utilizam sempre linhas mais grossas, né? Ou seja, contornos visíveis. Aqui a gente utiliza linha de corte, que é o traço ponto, né? Ou seja, que determina simetria. Aqui nós temos as arestas e contornos não visíveis, como aquele bloquinho. Eu não estava vendo uma aresta dele, então eu tracejava, porque eu estava observando de costa, né? E aqui eu tenho linhas de ruptura, quando eu preciso fazer a redução do produto, um eixo, por exemplo, para que ele possa caber na folha, né? Então eu faço essa linha de ruptura dessa forma ou dessa forma aqui, uma ruptura longa. As achuras determinam o tipo de material, se ele é madeira, se ele é aço, se ele é alumínio, tá? Então, mais ou menos aí uma breve explanação sobre as linhas, tá? Então, aqui, por exemplo, falando sobre as linhas, né, nós temos esse bloquinho aqui, né, com a perfuração central. Então, eu tenho uma traço ponto para dizer que esse lado é exatamente igual a esse, ou seja, eu tenho um corte isométrico, ou seja, eles são iguais, né? E eu não estou vendo essa furação aqui nessa vista, então eu tracejo. E o traço ponto, além de marcar o centro do furo, está dizendo que as duas partes são iguais, né? Aqui é a mesma coisa, ó, esse contorno aqui, ou seja, essa aresta da peça, ela é diferente dessa, ela é maior. Então, essa aqui eu estou vendo nessa vista superior, a de baixo eu não estou vendo, então eu tracejo. Olha lá, ela tem o mesmo alinhamento, ó. Vem aqui e vem aqui, certo? A mesma coisa aqui, ó, né? Tracejada aqui e traço forte aqui, porque eu estou observando nessa ótica aqui, ou seja, nesse ângulo. Então, se eu fizer um corte aqui, ó,
eu tenho partes iguais aqui, e se eu fizer um corte aqui, eu também tenho partes iguais. A linha traço ponto, ela serve para determinar o centro do furo e a parte de corte isométrico, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma seção, né? Aqui eu tenho o encurtamento, então eu tenho essa linha de ruptura, né? Traço ponto para marcar o centro do furo e uma traço transversal para dizer que as peças têm duas partes iguais se o furo for executado. E aqui eu tenho o detalhamento da seção do corte. Aqui eu tenho um eixo também, da mesma forma, tá? E esse eixo aqui, ele tem essa linha de ruptura aqui, dessa forma, justamente para executar aí o encurtamento da peça, né? Para que ela possa caber na folha de papel, tá ok? Sobre a caligrafia técnica, tá? A caligrafia técnica, ela é um tipo de escrita normatizada pela NBR 8402. Dentro do desenho técnico, a caligrafia técnica deve ser legível, uniforme e adequada a cada processo de reprodução específico. Por isso, exige regras de espaçamento, forma, inclinação e altura. Então, nós temos um exemplo aí de caligrafia técnica. A escrita, ela pode ser vertical ou inclinada para a direita com um ângulo de até 15 graus. E as alturas das letras maiúsculas e minúsculas não devem ser menores do que 2,5 milímetros. Aí está um exemplo da caligrafia técnica toda maiúscula, né, ou seja, caixa alta, e uma já minúscula. Toda a informação escrita no desenho, seja algarismo, outros caracteres, devem ser representados única e exclusivamente pela escrita normatizada. Isso é válido para a realização de esboço à mão livre, tá? Ou para a realização de desenho por computador. Todas as duas formas aí são necessários seguir essa normatização. Bom, pessoal, então é isso. Primeiro módulo de desenho técnico, primeira aula, né? Nós vamos encerrar por aqui e daremos sequência na segunda aula. Obrigado.